Olá, audiência do GT, estou trazendo para vocês conversar com a gente hoje a doutora Miriam Ribeiro Schneider, que é formada aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, mas que há quase 40 anos reside na Espanha e hoje trabalha no Hospital de Alcoy, na Espanha. Tudo bem, Miriam, com você aí? Seja muito bem-vinda ao nosso jornal. Muito obrigada, é um prazer. Nós vamos conversar com a Miriam para ela trazer um pouco dessa experiência de uma profissional da área da saúde que está aí enfrentando o Covid-19 na Espanha e como estão num processo mais adiantado que o brasileiro. Então, a Miriam se dispôs a contar para a gente como é que ela vivenciou a chegada da pandemia efetivamente no país, na região onde ela mora, e as consequências que eles sentiram pelo atraso de aderir ao isolamento social como uma medida importante de prevenção, né, Miriam? Sim, aqui os casos começaram a acontecer e somente foi tomada a medida do isolamento uma semana, 10 dias depois. Isso permitiu que a curva subisse muito. Então, realmente, teve um período, principalmente em Madrid, mas aqui também, uma cidade pequena, mas também colapsou o nosso hospital. Então, aqui o que o isolamento procura, que é não colapsar o sistema de saúde para dar assistência a todo mundo, aqui aconteceu. E foram só 7, 10 dias de demorar a decisão de fechar tudo. Esse foi o problema. E Miriam, conta pra gente como foi a realidade enfrentada pelos profissionais de saúde aí em Alcoy. Olha, como superou todas as expectativas, essa pandemia está superando tudo. Então, a gente não estava, o Sistema Nacional de Saúde, os hospitais, os ambulatórios, não estavam preparados para a avalanche de doentes que chegam. Então, nós, como médicos, todo o pessoal de saúde, enfermeria, pessoal que leva uma cama de um lado para outro dentro do hospital, não tivemos material previsto suficiente que chegasse ao hospital para nos proteger. Porque a proteção contra esse vírus é um material impermeável, especial, luvas, batas, máscaras, que são muito especiais. Então, no início, a gente não teve esse material, não chegou. E os profissionais tiveram que trabalhar nessas condições mesmo para atender a população e ir preparando, porque sim, a urgência da vida impôs isso. Então, o que aconteceu? Muito pessoal sanitário ficou infectado, porque não tínhamos o material suficiente, então você estava atendendo uma urgência, o doente chegava, não havia testes para chegar, você chegava um doente com sintomatologia de qualquer coisa e talvez esse doente tivesse o Covid e você trabalhava com luvas normais, com bata normal e se infectava. Então, esse foi o grande problema que surgiu no início. Agora a gente já está tendo mais. Mas o problema foi esse, a falta de material. Depois, o outro problema é que os hospitais tiveram que preparar para a avalanche. Então, fechar plantas, dar alta aos doentes e começar a internar doente, aquela avalanche de Covid. Então, a gente separou plantas. Nosso hospital tem 4 plantas. Ficaram 2 plantas inteirinhas, cheinhas de Covid, e os outros doentes que não pudemos dar alta no outro lado. Então, separamos enfermaria, só pessoal atendendo esses doentes, e separamos urgências. Tinha urgência geral para outras coisas e só urgência pneumológica. Então, isso foi ajudando um pouco também a controlar. Correto, Miriam. E do lado humanitário, como aí na Espanha as pessoas que tiveram que parar de trabalhar e aderir ao isolamento, como o governo ofereceu um apoio financeiro para essas pessoas e se esse apoio financeiro chegou a todo mundo ou como é que ficou essa situação? Olha, aqui o sistema de emprego, você quando está empregado, mesmo que seja um tempo provisório, você paga um subsídio de desemprego. Então, se a empresa fecha, como fecharam tantas agora,
aqui pelo Covid, pelo confinamento. Então, o governo paga 70% do seu salário num seguro de desemprego. Então, fizeram muitos desempregos temporais e a pessoa está sendo paga. Isso é sério, isso a pessoa está recebendo, todo mundo que teve esse desemprego temporal está recebendo dinheiro, 70% do seu salário, mas houve pessoas que não tinham esse desemprego pagado, o seguro do desemprego. Então, tem pessoas que estão passando fome, estão passando mal. Então, o governo instalou umas ajudas gratuitas, dependendo do número de pessoas da família, entre 500 euros e 950 euros, que estão recebendo para poder comer, para poder viver. Então, isso está sendo muito sério. Sempre tem pessoas, população, que se escapa disso, mas, normalmente, agora, estamos conseguindo que todo mundo tenha um certo dinheiro para poder comer, pelo menos. Exato. Miriam, é uma situação de saúde, mas a gente sabe que a pressão econômica que ronda esse tema, pandemia, é muito forte. Como vocês estão lidando com essas pressões nesse momento em que começa a curva a achatar um pouquinho aí na Espanha, começa a ter, né, aumentar o número de pessoas curadas sendo maior que o número de falecimentos? Como é que está sendo lidado com essa situação nesse momento aí? Olha, aqui o povo em geral está tendo a sensação de que valeu a pena perder emprego, ter todo o problema econômico que estamos tendo, porque evita mortes. Teve muita morte e agora, devido a essa reclusão em casa, todo mundo está aliviado porque valeu a pena o sacrifício, as mortes estão diminuindo. Ontem, por primeira vez, nós tivemos mais casos de pessoas curadas sendo dados de alta que casos de infecção. Então, essa curva está trocando. Então, realmente, agora a gente está começando, vamos ter que saber como vamos gestionar a nossa volta à normalidade. É terrível, é muito duro o problema de ficar sem dinheiro, de perder emprego, mesmo que seja temporalmente. Depois, qual as indústrias, qual a farmácia, qual o bar que vai poder abrir normal, quantos dos desempregados, dos seus trabalhadores vão poder voltar, em que circunstâncias. Mas, sem nenhuma dúvida, aqui o povo achou melhor salvar a sua gente, o seu povo, que deixar morrer para manter o emprego. Então, aqui sempre tem discussões, naturalmente, mas a sensação geral é que valeu a pena. Correto. Miriam, eu te agradeço muito pelas informações, por ter se disposto a conversar. Eu sei que a gente aqui está no fuso horário de 5 horas, mas que bom que a gente viabilizou essa conversa para você trazer a experiência de uma profissional da área da saúde de um hospital público, né, que aí na Espanha, você disse que o setor público na saúde é muito forte. Então, eu te agradeço muito, desejo que você continue aí se cuidando bastante para a gente manter as nossas vidas, né, os nossos trabalhos. Tá certo? Sim. Sim, muito bem. Só queria dizer que eu acho que o povo brasileiro tem que pensar qual é o valor de uma vida humana e qual é o valor do dinheiro. Eu acho que não tem dúvida, né? Aqui não deveria ter metido a política, deveria ser saúde pública simplesmente, e mais tarde nós vamos valorizar as vidas humanas que nós perdemos. Não tem comparação. Então, eu acho que isso que deveria privar, deveria ir na frente de tudo. Muito obrigada. Muito, eu que agradeço. Um abraço, Miriam. Outro, sorte aí, tchau. Também.